Olá, investidores, como vocês estão? Neste vídeo, eu venho trazer 5 empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu preço teto, visando dividendos, visando pelo menos um dividend yield de 8%. 8% é um dividend yield bom, um dividend yield ok. É difícil a gente esperar algo garantido acima desses 8%. Então, sem enrolar, bora para a primeira empresa, que é a Grendene. A Grendene vem se destacando nos últimos anos por pagar grandes dividendos. Deve ser, eu acho que o maior dividendo de hoje da Bolsa, que é de quase 39%. Porém, obviamente, a empresa não vai manter esse mesmo nível para os próximos anos. Por isso, o foco não é você olhar o dividend yield atual, porque muitas vezes a empresa está com dividend yield muito alto, mas por efeitos não recorrentes. Entrou um dinheiro extra e a empresa resolveu distribuir aos acionistas, coisa que não acontece todos os anos. Mas no caso da Grendene, os últimos anos têm sido bons. 10% em 2021, 5% em 2022, 23% 19%, 24% 8% e 25% esses 37%. Então, o que eu faço para a gente não errar? Eu não olho para o dividend yield do último ano, eu vou fazer o quê? Uma média dos últimos 3 anos. Eu calculo os 3 últimos pagamentos em dividendos dos 3 últimos anos, tenho uma média desses 3 anos, e aí calculo visando um retorno de 8% ao ano, que é a média que a gente está esperando para essas empresas que eu vou mostrar nesse vídeo. Só que no caso da Grendene, para a gente não ter um valor distorcido, o que eu fiz? Eu fui extremamente conservador. Eu excluí o ano de 2023 e excluí o ano de 2025. Eu estou usando apenas o ano de 2021, 22 e 24, que são anos mais razoáveis, um valor razoável que a empresa distribuiu em dividendo. Então, o que eu fiz? Botei aqui na planilha esses 3 anos, o que me deu uma média de 53 centavos anual, e visando um retorno esperado que é de 8%, a gente tem um preço teto de R$ 6,63. Ou seja, como as ações estão sendo negociadas abaixo dos R$ 4,00, as ações estão extremamente baratas, visando um dividendo de 8% ao ano. Então, essa é a conta que a gente faz para encontrar o preço teto para investir em determinada empresa. Então, Grendene está extremamente interessante, extremamente descontada, visando um retorno de 8% em dividendos ao ano. E só para dar uma acrescentada sobre a Grendene, não é o objetivo do vídeo, tá? Mas ela também está numa cotação bem interessante visando valorização. Abaixo dos R$ 4,00 é uma oportunidade bem interessante. Então, se é uma empresa que não está no radar de vocês, eu aconselho a acompanhar mais de perto. Grendene é uma empresa bem interessante. Segunda empresa que eu trago aqui para vocês, o Bradesco. Bradesco, junto com o Ibovespa, caiu razoavelmente. Depois de ter chegado próximo dos R$ 20,00, as ações já caíram 18%. O que fez a empresa estar sendo negociada a uma cotação muito interessante. Bradesco, a essa cotação atual, já está entregando um dividend yield de 8,5%. Um dividendo que é o que a gente espera aqui nesse vídeo, empresas que pagam pelo menos 8%. Nos últimos 3 anos, Bradesco entregou quase 10%, e 2025 quase 8%. Então, eu tenho o valor dos últimos 3 anos, o que me deu uma média de R$ 1,41 ao ano, e esperando um retorno de 8%, temos um preço teto de R$ 17,67. Ou seja, as ações não estão baratas, não estão abaixo desse preço teto, mas estão no seu valor justo. Então, está dentro do que a gente espera, está dentro dessa cotação de preço teto. Bradesco é um banco extremamente interessante, está se recuperando fortemente depois do ano conturbado que teve em 2023 e vem crescendo o seu lucro de trimestre a trimestre. Então, o Bradesco é uma excelente oportunidade para quem quer garantir um dividendo de 8% ao ano
E as ações também têm um bom potencialzinho de alta, porque o seu valor justo é acima dos R$ 20. E aí, tem Bradesco em carteira? Gosta do banco? Já deixa aí nos comentários. E também já não esquece de deixar o like no vídeo, hein? E a próxima empresa que eu trago aqui para vocês é queridinha de muitos, que é a Taesa. A Taesa passou por um momento conturbado há um aninho atrás, ficou na região dos R$ 11, deu uma recuperada no último ano, já se valoriza 16%, mas também já acumula uma quedinha desde o seu topozinho aqui, com quase 13% de desvalorização. Essa desvalorização te dá uma oportunidade de estar investindo na Taesa de novo, visando dividendos, porque é sim uma empresa muito boa pagadora em dividendo. Dividendo atual, o que a gente espera? 8%. E historicamente, vocês podem ver, Taesa sempre com dividend yield bem elevado nos últimos anos, 10, 12, 13%. O menor aqui foram 7,5% em 2023. Mas é uma empresa extremamente confiável que vai te remunerar bem todos os anos. Fiz o mesmo processo, peguei os últimos 3 anos, a planilha me deu a média, que é R$ 1,08. Esperando um dividend yield de 8%, nós temos um preço teto de R$ 13,46. Olhando para a cotação atual, a cotação está justa neste momento. Então, mesmo caso que o Bradesco, não está abaixo do preço teto, mas está no valor do preço teto, visando 8% ao ano. Então, Taesa, uma ótima oportunidade de estar comprando também, que vai te entregar dividendos interessantes. Outro banco que caiu mais de 10% agora com essa queda recente da bolsa é o Banco ABC. Dividendo atual de 10,5%, ótimo dividendo. E desde o ano de 2021 vem entregando bons dividendos ano após ano. Mesmo processo então, dividendo dos últimos anos, média de 1,95 pago aos seus acionistas por ano, o que dá um preço teto de R$ 24,33. Ou seja, também está na sua cotação justa para entregar pelo menos aos seus investidores, aos seus acionistas, um dividendo de 8% ao ano. Então, mais um banco que está com um precinho top dentro do seu preço teto para dividendos. E outra empresa que vem se destacando bastante nos últimos anos como boa pagadora em dividendo é a CEMIG. CEMIG também teve uma queda bem considerável nos últimos meses, cerca de 22%, o que deixou os papéis de uma cotação bem interessante. CEMIG hoje entrega quase 12% em dividendos e desde 2020 vem entregando ótima remuneração aos investidores, todos os anos acima de 10%. A CEMIG, então, está com a média anual de R$ 1,46, esperando, então, um retorno de 8%. Nós temos um preço teto de R$ 18,21. Acho que a CEMIG é a empresa mais barata que eu trouxe aqui, pensando nesses 8% em dividendos. Preço teto bem acima do que a cotação está neste momento. Então, essas são as 5 empresas que eu trago aqui para vocês. São 5 oportunidades, são empresas que têm bom histórico em remuneração em dividendos, não são empresas que apenas um ano pagou um bom dividendo e depois no outro ano não pagou nada ou pagou um valor muito baixo. São 5 empresas, então, confiáveis que devem remunerar pelo menos 8% aos seus acionistas. A bolsa é isso, quando tem queda, a gente aproveita as oportunidades. Me conte aí nos comentários se você investe em alguma dessas empresas ou se você está comprando alguma dessas empresas. Não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Grande abraço!